Olá, eu sou o Rafael Machado, seja muito bem-vindo. Esse é o Talk Food Podcast e aqui do meu lado eu tenho a Daiane Barros. Olá, gente, eu sou a Day Barros, sejam muito bem-vindos no Talk Food. Já compartilhe, se inscrevam, compartilhe com aquele vizinho chato, só sabe fazer fofoca. Já para de fazer fofoca sua, tá? Manda pra ele, manda pra família, se inscreva no canal, ative as notificações. E hoje estamos com uma convidada especial. Muito especial. Gislaine Risse. Oi, gente. Seja muito bem-vinda, Tudo Gi. bem? Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Day e Rafa. Obrigado. A gente obrigada fica lisonjeado com a sua presença. E a gente quer conhecer um pouco mais de você, não, Day? Um pouquinho mais da sua história. Vamos lá. Como que começou, de onde surgiu essa gostosura por doces. Vocês comeram, né? Sim, e bastante. se Gente, eles alimentando. comeram, viu? E eu Muito. tive que... Eu ainda tô devendo, né? Eu tenho uma pessoa pra levar lá porque eu tô devendo. Ela tá me cobrando quase todo dia. Depois que ela Levem viu aquele pessoas. vídeo no Por Dica favor, de né, Mogi. Eu gosto de viciar pessoas. Como é que começou? Onde que você teve a ideia de começar a mexer com culinária? Com a doceria, no caso, né? Bom, para quem não me conhece ainda, né? Eu sou confeiteira já há 9 anos. Nossa. Eu posso dizer que profissionalmente há 9 anos, porque uma vez que você vende o produto, você é profissional. Você está no mercado, está vendendo, você é profissional, né? É claro que não nesse nível, né, de profissionalismo como eu trabalho hoje, mas eu já faço bolos para fora, vamos dizer assim. Já tem 9 anos. A confeitaria entrou na minha vida, gente, assim, pela necessidade, Entendi. né? Eu tenho 4 filhos, apenas. Bacana. Pouco, né? Bacana. Inclusive, se quiserem a dica da fertilidade, a gente tá sempre compartilhando. A água que tá Tô tomando. tranquila, tô tranquila. Eu já tenho um, tá bom. Ai, não quer mais. Não, tá Mas tranquilo. quando chega perto de mim, começa a ficar mais fértil. Então, assim, tome um pouco de cuidado, Dai. Eu comecei, então, pela necessidade, né? Eu vou começar a falar da minha história na parte em que as pessoas me conhecem mesmo, de fato, que é fazendo bolos. Mas, muito antes disso, eu já fazia salgados. Enfim, a gente trabalhava com cantina, né? Entendi. E Cantina aí, de escola? Cantina de faculdade, dentro da Legal, faculdade. legal. A gente ficou uns quase 5 anos trabalhando com cantina. Se eu não me engano, foi onde vocês conheceram também a galera do Antonini. Isso! Você tem boa memória. Eu tô lembrando. tá certo. Foi de lá mesmo. A gente trabalhou um certo tempo e eu só fazia salgado. Não fazia doce? Não fazia Olha só, doce. que doido. O único doce que eu fazia, assim, pra cantina, era bolo de cenoura. Não, Que é o Que carro-chefe, normalmente, né? Que é o carro-chefe. E que não é tão fácil assim. E se eu não me engano, a gente tem uma foto de um bolo que você fez para o Guilherme do Antonini. Para o Guilherme, não. Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome dele. Então, mas a gente vai colocar Depois a aqui. gente põe no... Eu tenho. Me Douglas. Douglas. Me perdoa, Douglas. Me perdoa. Douglas. Eu tenho. O Douglas gente- é antigo. A gente vai colocar a foto aqui do... Você guardou essa foto? Vai aparecer aqui agora, essa foto do Era Douglas. bonito, era bonito, Gi? O bolo? É. Incrível. Você vai ver como era lindo. Aqui, ó, apareceu a foto. Essa é a foto do Douglas Antonini. Isso aí foi o início que você... Foi o início. Ele é bem raiz, ele fez parte da minha trajetória, assim. Bacana. Queremos você aqui, viu, Douglas? Foi lá que a gente se Falando conheceu. se o bolo era bom, pelo menos, né? Porque Olha. bonito eu acho que não era. Bonito acho que Não, não é. bonito não tinha como, Bom, se né? tivesse gostoso, pelo menos... Mas pra você ver como eu cedia os gostos dos clientes, né? Quero Pedia. escrever uma bíblia, gente, escrevia. Necessidade, você precisa escrever. Eu vi uma Fica à coroa vontade. que você fez. Não, acho que era para. Não vamos falar da cor... Gente... o Teme do príncipe. Entendeu? A gente vai O colocar Pequeno aqui. Príncipe era, né? Príncipe. A cliente, ela disse assim, olha, faz a decoração como você quiser. E eu disse que sim, que aquilo era uma Claro. coroa. Quando ela pegou, eu não sabia se ela ria ou se ela chorava, assim. Porque parecia uma mão, né? Cheia de dedo, assim. Ficou horrível. Realmente, agora eu tô ficou lembrando. horrível. Parece uma mão, Gi, um Ai, pouquinho. gente, Já por que ela favor, deu a olha. referência. Tipo Oliver, né? Nossa, se o Pequeno Príncipe visse esse bolo, meu Deus, não dava. Mas vamos voltar na sua E história. aí eu de tava ali nudez, né? na faculdade, fazia os salgados e tal. Bacana. E acabamos Qual que... faculdade? Na FATEC. Na FATEC. Na FATEC Uhum. Mogi. E aí perdemos esse contrato e decidimos ir embora de Mogi.
Na época, a gente foi embora pro Nordeste, Não só gente. de Mogi, vocês saíram do estado. Do estado. Caramba. A gente foi embora pro Nordeste, né? Meu marido teve a brilhante ideia de falar, vamos pro Nordeste, amor. Porque, na verdade... Obrigada, né? Obrigada por isso, Senti Maria. um pouco de sarcasmo aí nessa Não, é porque, na verdade, o pessoal faz o caminho contrário, né? Sim, Vem de lá vem pra pra cá pra cá. trabalhar. Sim. É muito raro Muito um mais paulista... trabalho aqui, né? Um paulista ir pra lá, né? Então, a gente foi com um Tem sonho. paulistas que vão, gente. Ó. Sim, tem paulistas que vão. A Às experiência vezes dá foi boa? errado. A experiência foi boa? Não, não foi. E a eu gente lembro de algo relacionado a coco. É, Bastante doce foi. de coco. Porque daí foi lá que eu comecei pela necessidade. Na verdade, assim, Rafa, eu fazia os bolinhos, assim, eu não vendia, não comercializava na época da Fatec, mas eu fazia para os meus filhos, né? A minha mãe, ela foi uma boleira da época dela, ela ficou 10 anos na profissão, mas assim, ela não sonhou em ser boleira a vida toda. Mas ela fez um período da vida dela para sair daquela situação de crise e tal, e depois ela parou. 10 anos para uma profissão toda, relativamente não é muito tempo. E ela não quis mais, não voltou. Ela faleceu de Covid, né, no final de 2019. Então, assim, para mim, ela foi uma grande referência. Ela me ensinou muita coisa, porém eu não vendia. Né? Eu só você não fazia para os vendia? meus filhos Era nessa só época. pra Então, consumo. ela nem chegou... Ela acompanhou acompanhou. bastante coisa. Ela acompanhou bastante coisa. Ela não viu a loja. A loja não deu tempo dela ver. Mas ela me ensinou muita coisa. Então, assim, eu sabia fazer. Então, eu não comprava para os meus filhos. já é uma economia, já é uma né? 4 economia. filhinhos, Exato. tem que pôr a mão na massa. Como eu tava lá no Ceará, passando um perrengue danado, né? Porque, assim, deu tudo errado. Né? A ideia que vocês tinham... Não deu certo. A gente foi com capital, a gente, né, pra se organizar, mas a gente não conseguiu. Todo começo já é difícil, né? Não- Ainda mais não em outro rolou. lugar onde não conhece. Não rolou, assim. Então, eu fiz muitos amigos lá, que me abriram muitas portas. Legal. E aí, assim, eu falei, vou fazer o que eu sei fazer, né? De melhor, vou fazer bolo. O bolo. Já tava Vou fazer acostumado bolo. a fazer. Eu não fazia só bolo lá, tá? Eu fazia lanche, porque o lanche de lá, tipo, x-bacon, x-salada, é muito diferente. Não tem nada a ver com não os tem daqui de nada a São ver. Paulo. E tem também Bacon, bastante todos os variedade. molhos. E aí, tipo assim, vai presunto em tudo, não vai alface, vai a selga. Presunto? É diferente, assim. A selga no Não é lugar do ruim, alface. mas não é a É uma moda cultura paulista. diferente, Então, aí eu fui também, nesse meio tempo, eu fazia os doces, né? E eu também fazia numa frigideira, lá em casa mesmo, os lanches à moda paulista, né? Então, eu batia maionese legal. caseira. Ai, e eu amo aí, maionese caseira. Virou novidade lá, porque ninguém Aí o pessoal fazia amava. igual. Nossa, com certeza. Mas a gente começou, na verdade, pela necessidade de lá, né? Uhum. Então, quando o negócio foi se afunilando, foi apertando, aí a gente teve que usar o que tinha lá, que era o coco, né? Pois. No Nordeste, quem tá acostumado Bastante, a passear, né? sabe? Assim, se encontra na Gente, rua. eles vendem muito cocada. Cocada, né? Que É, eles vendem cocada. muito. Tudo que tem coco. Sim, mas assim, o nordestino em si, né? Eles são muito bons na cocada. É muito A bom. E aí, matéria-prima não falta. não falta. E aí a gente Já teve o essa custo ideia. já é mais baixo também, Eu né, falei- pra vocês. Eu falei pro Cadu, pega coco, eu vou fazer cocada. Aí vai uma paulista fazer cocada no Nordeste. Terra Foi da Alguém cocada. querendo te matar lá, né? Sim, foi um fiasco, né? Assim, foi... Eu lembro que eu vendia R$1 a cocada. E aí, Barato. pra diferenciar, eu passava meio que um caramelo. Que, na verdade, não dava ponto, ficava horrível. Mas eu cobria a O cocada ponto com do caramelo é açúcar. muito difícil, É muito né? Eu já difícil. fiz várias vezes, virou É. um pau. É ficou muito duro. difícil. Nem tem ideia. E aí, eu embrulhava essas balinhas. Os meus filhos saíam no condomínio pra vender. Aquelas balas de coco Era tipo baiana, uma bala de coco, mas era com coco fresco no formato de cocada mesmo. Eu só passava. Que delícia, diferente, só diferenciado. Só passava mesmo no o que eu achava que era caramelo. Na E época. aí os meus filhos vendiam, e o dia que eu mais vendi foram 17. Caramba. Então, assim, tipo, Que meu, diferença. 17 Hoje você reais. vende mais ou menos qual quantidade de doces? Meu Deus, eu não consigo É te difícil falar. mensurar. Viu, gente? na Não verdade. desista, né? Hoje a gente manda para a loja uma variedade de pelo menos 75, 80 produtos diariamente. Uau. Produtos. Quando eu falo em produtos, é tipo sabores, né? Então, Que mas bacana. o dia que eu mais vendi foi 17. Então, lá que se iniciou, na verdade, né? Uma vizinha emprestou forma, a outra emprestou legal. liquidificador e eu tenho a forma até hoje. Você fez Ah, amizade bacana. lá Sim, e a galera já tava sim, a emprestando, galera né? Que ajudava. A mesma galera que me ajudava comprava o bolo, Olha, né? bacana. Então, Incentivar. eu comecei ali, né? E a gente ficou um certo período no Nordeste, até assim, não dá mais. A gente passou muita necessidade, né? Muitos Então, perrengues. muitos perrengues mesmo. E aí a família daqui falou: não, vamos resgatar Volta, eles de né? volta, porque realmente Ainda mais com tava
4 muito filhos, difícil. né? É. Voltaram E aí, direto pra Mogi. voltamos pra Mogi. E aí, voltar é muito pior. É? Porque você sai com a expectativa e você volta Você com aquela sai. expectativa frustrada, né? A gente sai, tipo, ai, sabe? Vou- Tô outra vencendo vida, na né? vida, não volto mais pra cá, nunca Tchau, mais. gente. Beijo no Aquele ombro. olhar de estou indo para o Ceará, né? Aham. Que é um lugar maravilhoso. Tira várias Sim. fotos Não nas volto praias. mais. Aham. E aí, quando a gente voltou numa situação, assim, bem humilhante, né? Aham. Dependendo de família pra morar, dependendo de ajuda, enfim. Muito difícil. Voltamos sem roupa, porque Caramba. aqui em Mogi já era frio e lá, Sim. né? Meia roupa tá Solzão. ótimo. Nem Muito precisa. sol, então a gente dependeu um bom tempo de ajuda da família aqui, né? Entendi. Coisa de 3 meses, mais ou menos, a gente se reestruturou. E Mas já- foi aí, enquanto eu tava ainda na casa da minha tia, da tia do meu esposo, que a gente tem uma gratidão, assim, imensa, que ela nos acolheu por 3 Ai, que meses. bacana. Legal. E ela me incentivava. Ela falava, Gi, faz doce, Eles pega têm- o fundo da minha casa Eles e vai têm os fazer doces doce. gratuitos pelo resto da vida. É, eles têm. Ai, queria ser Ai, cativa. eu tenho- Como que eu A faço? gente tem Pegar o uma contato gratidão dela. muito grande, Não, com assim, certeza. porque além de tudo, ela nos incentivava, me incentivava a ficar nesse mundo. E aí, é difícil hoje em dia, né? E eu Quando- Mas com uma comecei- experiência já É. frustrada, digamos assim. É, você a gente voltar tava e- bem machucado, É. sabe? Doendo muito por tudo que tinha Com passado. certeza, né? Hoje eu não olho mais com tristeza isso. Eu entendo que foi necessário, É a né? experiência. Então, foi necessário que eu passasse por isso para que eu abrisse mão. Se tivesse dado certo a cantina o resto da vida, Talvez não eu não teria conhecer, tudo- eu não conheceria certamente nada disso. não teria Né? Então, tudo ali isso eu que tem. comecei a fazer Páscoa, Que os bacana. ovos, os pães de mel. Saiu dali, né, a vontade de iniciar na confeitaria. Mas a gente começou mesmo por necessidade. Né? Esse imagino. período foi assim, eu não sei o que fazer, vou fazer o que tem de melhor, gente. Sim. Eu fui fazer doce, né? Entrei com muito amor na cozinha. E aí eu ia, e fui que fui. Falando em dar certo, o Rafinha vai falar de um hot dog imprensado, né? É isso? Ai, Isso, eu um hot amo. dog Que tá dando prensado. super certo aqui em Mogi. Eu Galera, amo. seguinte, Hot Dogueria 747, Holt 747, tá até aqui na tela. Galera, o melhor hot dog prensado de Mogi das Cruzes. A entrega é rápida, você tem a opção pelo iFood, você também consegue pedir pelo aplicativo do Neilton. Eu vou falar o nome do Neilton aqui, porque você vai entrar no Instagram, vai chamar pelo Neilton e você vai conseguir até um desconto. Eu Olha tô só, jogando, gente, tô jogando no depois ar, tô daquela jogando no ar. balada que você tá morta, É, um então. hot dog, gente, Salva, salva, né, Chega, gente? porque normalmente a pessoa vai lá, sei lá, 1º de setembro, Habib's, a mesma coisa, sempre não, pede um hot dog prensado, é uma delícia. Ó, fica a dica. Vocês já Fica a ouviram dica isso? também é que eu aceito recebidos. Olha lá, Ah, gente, ó, a gente já ó, quer, hein? ó, Ó, a e gente já quer. Já vai fazer propaganda de Minha vocês, família viu? ama hot dog. Galera, Hot dog é seguinte, maravilhoso, Holt 747 hot dog prensado. Aqui tá o QR Code, é só mirar, vocês entram na página, vocês não vão se arrepender. Que Gi, delícia. a gente queria falar também sobre os seus cursos. Eu tenho algo bem... Sim. Ai, Você meu tem Deus. mais de... Muito curso. E muito quantos curso. alunos você já formou? Ó, Eu vi lá. os é dados bastante. que você tem não são os dados que eu tenho, porque eu já formei muita gente a mais. Já, É, já eu vi que atualizou? no começo, antes, Atualiza né? muito, né? Atualiza muito. O Já- dado os que dados você que eu tenho tem. já são Os impressionantes, dados mas que agora- você tem são 3 mil alunos em 6 Isso, países, porém é isso. de um único curso, Ah, Meu quantos Deus. cursos você tem? tá? Eu tenho hoje 38 cursos. O que eu fiz? Meu Deus. Uau. O que eu fiz? Nós dobramos. Não são todos hoje que eu comercializo. Por quê? Porque as técnicas vão mudando muito, o cenário que você tá, a marca que você tá usando, o equipamento, né? Então, eu não vendo todos, mas eu tenho todos esses cursos gravados, Que né? legal. Então, o que eu fazia na época? Quando eu vi que o negócio deu certo e tal, eu gravava tudo porcionado. Então, aula de pão de mel. Aula de bombom. Então, eu gravava em várias aulas separadas, Entendi. né? Mas hoje, mais ou menos, uma base de 12 mil alunos em todos os cursos. Uau. Essa história de vários países, o curso é online. É online. E Meu aí curso você- online, vários países. Por quê? Porque eles querem, o pessoal de lá de fora, Eles na querem verdade, eles querem ver a gosto- técnica, tá? Sim. É diferente, né? Quando eles me chamam, eu faço questão de administrar os alunos, cuidar, dar um suporte legal. O contato que eles têm é comigo, tem alguns administradores que me ajudam ali também. Mas você sempre... Mas eu tô sempre ali. É um supervisionando. atendimento Eu gosto. diferenciado, né? Eu Seu gosto, mesmo. porque senão fica uma coisa muito, ela faz por dinheiro e nunca foi só sobre bolos, né? Com É,
Então, é algo... Eu tenho uma história com a confeitaria e gratidão, e aí eu faço questão. O curso veio na pandemia, não? Porque eu vi que você fez até uma caixa de papelão. Vocês são, hein? Dê uma Vocês olhadinha, fuçaram dê uma tudo. olhadinha. A gente pesquisou. Na verdade, assim, na pandemia foi algo bem curioso, assim. Eu tava já relativamente bem, assim, mas eu fiquei muito comovida pela situação das pessoas. Então, o meu muita grupo gente ali de sofreu. alunas, as meninas surtaram. Meu, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí eu falei, meu, o que eu vou fazer para ajudar essas meninas? E eu já tinha muito curso gravado, curso que eu não tava mais comercializando tanto, mas que eu sabia que se elas pegassem firme, poderia dar certo. Gerar uma fonte de renda pra Eu eles. Legal. vendi a R$ 9,90. Então, tipo assim, era um curso de R$100. Ai, queria ter te conhecido antes pra comprar. Eu coloquei, eu vendi a R$ 9,90 o Que curso. Eu falei, é uma baratíssimo. forma que eu tenho de ajudar essas pessoas. Sim. E aí, Parabéns pela iniciativa, e aí eu porque fui todo mundo tão, precisava, assim, né? abençoada que em uma semana eu vendi 15 mil cursos. Então, assim, Legal. era algo que eu não esperava. E eu falei, cara, como pode? Eu tive a boa sim. intenção de ajudar as pessoas. Sempre quando a E gente Deus tem uma boa recompensou. intenção, E Deus nessa época, Muito. eu vou falar pra você, ali tinha pessoas bancárias que ficaram desempregadas, Sim, advogadas todo mundo. que ficaram desempregadas. Eu tenho uma aluna bancária em especial que ela largou o banco, ela abriu a confeitaria. Ah, e que saiu legal. daquele curso de R$10, gente. Então não era o valor. Caramba, não. Era Eu a nunca essência do negócio, sabe? Então, isso foi muito legal. Assim, a pandemia fez o meu nome crescer muito, porque eu tive muitas ideias. Muito E bacana. aí, eu vi que ia dar muito certo o que eu fiz. Eu comecei a gravar cursos novos pra eles a R$ 9,90. Nossa, Que muito legal. já que tinha Então, feito eu falei- Ajudou sucesso. muita gente ficou Ajudou muita depressiva, gente. né? Então, eu acho Foi- que cozinhar deve ser uma das coisas... Eu amo cozinhar. Sim. Não tenho muito tempo, pra falar a verdade. Meu namorado que o diga. Ama mais comer, no Eu amo caso. mais comer. Eu acho que eu sou da segunda parte. Você comercializava no Hotmart ou era que alguma Na verdade, plataforma? não, Rafa. E eu nem gosto muito do Hotmart, tá? Ah, sério? Eu nem conheço direito, mas eu A imaginei Hotmart. que pra ter Tem, um... tem é? muitas plataformas, tá? Eu vou te falar o jeito que eu gosto de fazer e pra mim sempre deu muito certo e as minhas alunas amam. Eu faço em grupos fechados dentro do Facebook. Que legal. Que É tudo muito bacana. simples. Não, Por e quê? Com certeza você consegue dar uma atenção Exato. maior ainda, né? Você abraça Eu ainda realmente. gosto, assim. Eu Eu tentei. acho que fica mais próximo, Eu tentei né? levar pra Hotmart alguns. Eu não gostei porque, por exemplo, eu pego todas as idades de cursos. Eu tenho uma aluna que entrou na pandemia, ela entrou com 10 anos, hoje ela tem 13 anos, ela tem um negócio. Caramba. Ai, Hoje ela que já tem um arraso. negócio. Que bacana. É, a Madu. Nossa, muito A legal. Madu é assim, Qual um que é a arroba da exemplo. Madu pra gente É doceria da Madu. Olha, gente, Doceria segue da Doceria da Madu. Madu. Siga lá. A Madu entrou com um cursinho de brownie de R$ 9,90. Que legal. Amou e a família apoiou. Já é uma Isso que é empreendedora. importante. Ela é uma empreendedora. Que Com- bacana. Teve uma 13 vez que a anos. última vez que eu falei com a mãe dela falou assim, Gi, se ela pega pra fazer, ela faz tipo R$ 1.000 de vendas num dia. Gente, de doce. Que legal. Uma criança. Imagina, criança. Né? Minha Então, fi- assim, Minha filha já vou bem colocar pra fazer. Ó, pra o meu você tá com ver. 9, já vou começar, ó, curso já, da Gi, já qual que é o... vamos. Já Ó, Qual que é o vamos. Instagram? Já vou falar pra ele seguir. pra ele- Não é, gente? Pô, É sobre com isso. Tem só 150 mil seguidores, só é pouca coisa. Ninguém conhece a Gislaine Risse. Nossa, quase. gente. Falando eu me de conhecer, sinto- como que foi participar do reality? Nossa, Então, verdade. entrei no reality em 2018. Me inscrevi em 2014, quando eu não sabia nem o porquê do ovo e açúcar no bolo. Depois de 4 anos. Depois de 4 anos, eles me chamaram. Nossa, que demorou então, né? É porque fica no banco de dados, né? As Mas inscrições você nem ficam. imaginava mais que ia ser Não, chamada. Tipo, nem imaginava. Nem tava esperando. Aí por recebi isso uma da quarta ligação, edição. falei, nossa. Primeiro que ligaram no telefone fixo. Quem que atende telefone fixo? Tem mais, né? Igual- E como que eu né? tinha esse Tô número querendo vender ainda? cartão. Nossa, é muita Por 4 sorte, anos né? eu fiquei com esse número, meu Deus. Caramba. E aí me ligaram. Manteve o número. E foi tão assim, certo, porque me ligaram naquele dia 2 produtores diferentes, um no celular, um no fixo. Eu falei, nossa, acho que é pra ser mesmo. Se sentiu famosa, né? Me senti. Tava me procurando senti. demais. Ah, tudo Naquela bem, época, você o Bake Off tava muito em alta. Eu assisti Sim. alguns O episódios. Bake Off tava bem alta mesmo. E era o sonho, né, de todo mundo. Então, graças a Deus, eles me Você chamaram 4 encontrava anos um monte depois. De famoso, lá, artista lá? Sim, encontrávamos, Que legal. é. Já queria tirar selfie com todo mundo, né? Na verdade, na nossa edição, o celular Já. ficava trancado. Sério? Depois eles foram flexibilizando mais, assim. Aí o pessoal das últimas edições tiveram os benefícios. A gente não teve. O nosso celular ficava Depois trancado. Eles entenderam É, que o que celular não tem serve até como, pra divulgar, né? exatamente. É difícil, Ah, Hoje em ajuda, dia né? é necessário. Né? Né? Mas foi muito bom participar do programa, assim. Eu imagino.
É claro que tem todo aquele choque com a edição, Sim. teve coisas que me chatearam bastante, mas, gente, faz parte de edição, não Eu tem vi, jeito. acho que um bolo de crepe, era isso? Ah, você foi ver logo. Olha só, Dai, eu tô achando. Gente, deixa eu falar, eu tô achando que é pessoal. Gente, não é, eu É juro. pessoal. Eu só Não, tô- deixa eu pedir pros telespectadores, é assim que achei você fala? ia falar Gente, pra por favor, cortar. não procura o episódio do crepe, não. Gente, tadinha, Gente. desmoronou, né? Desmoronou. Acabou. Fui Olha, pegar eu não o- vi. Caiu tudo. Não, mas aparentemente é uma qualidade que a gente tem é de colocar muito recheio em tudo, é isso? É, aí deu. Não tem como, né, gente? Recheio é E eu tudo, gosto né? assim. Ó, a Dai também me falou que teve uma hora que você teve que derreter o chocolate com um secador, foi isso? Olha, eu vendo os perrengues da Gi, gente. Então, é que assim. Deixa eu contar essa história da pré-gravação, né? A gente precisava levar o bolo para entrar no programa, né? A gente não sabia ainda se ia entrar ou não. Mas, né? Tem que levar o bolo. Então, eu falei, vou levar um bolo de andar e tal. Só que a logística é Osasco, né? A gravação é Osasco. Aí, o que a minha irmã outro falou? lado. Ela falou, Gi, fica no hotel, né? Porque daí não dá, você... Como que vai fazer para transportar o bolo? E eu queria Muito fazer longe. logo 2 andares, né? Aham. E era um bolo... Isso era um bolo classificatório para você entrar Isso, no... é. Ah, legal. É assim, existia uma tenda que tinha uma degustação e você entrava se eles aprovassem o seu bolo. Caramba, não é difícil Era. entrar, né? Tem várias etapas. Etapas. Nessa época, ainda era assim, acho que foi a última edição que foi assim. Depois já não teve mais essa, já mudou a Que característica raiva, do né? programa. Que daí você já teria que passar por etapa mais Então, difícil. né? Mas me fez crescer, pelo menos. ótimo. Com certeza, né? E aí a minha irmã falou: aluga aí um hotel, né? Tal. Eu falei, vou alugar um hotel. E aluguei um hotel mais baratinho, porque Sim. o carro do SBT ia pegar a mesma gente. Eu falei, então. Era só pra dormir Era mesmo, só pra né? dormir. E aí, entrei em contato com o hotel. Falei, olha, vocês têm uma geladeira, tal, pra mim deixar o bolo, tal? Não, temos. E, assim, eu percebi que o hotel, o pessoal não entendia muito direito o que estava acontecendo. Nossa, uma pessoa aqui com um bolo. Não Que sabe estranho. o que tá acontecendo aqui, né? Levei a batedeira, né? Tudo para eu poder confeitar lá. Levei a ganache, porque eu ia fazer um trabalho em bico e tal. Eu falei, deve ter micro-ondas, deve ter essas coisas. No hotel. Gente, eu cheguei lá, era um motel. Pô, Tá? Eu queria falar isso, sim. Eu cheguei lá, era um motel. caramba. É só você que vai ficar? Você e o Não, bolo? eu e É o um bolo. fetiche? E assim, relação o de quarto não, e tava pago, né? E aí eu precisava ficar. Não tem como. E o quarto não tinha luz, porque motel tem o quê? A luz baixa, né? Tinha Imagina uma ela única luz, decorando assim. o bolo com aqueles pisca-pisca. Não, mas assim, o horário que eu ia decorar era qual? 3 e pouco da manhã. Nossa. Então, Nossa. assim, o que vai, eu me ligo na recepção, que não sei se é portaria, se é recepção, se é cozinha, não sei. Tá O que precisando de é. alguma coisa? Se perguntar. E assim, fora os barulhos gerais que, né, eu tive que tem essa conviver também. com isso. Uma emoção, né, Uma gente? emoção. Aí eu liguei e falei, moça, será que tem como eu bater um chantilly? A pessoa já, 3 horas da manhã, a pessoa quer bater um chantilly. Eu Ela tá acho- com um bolo e ela tá sozinha. O que essa mulher De tá leite fazendo? condensado. Ela gosta de Estranho. alguma coisa diferente. Então, e aí fui ligar minha batedeira, não era voltagem. Os vizinhos não entendendo Enfim, nada, né? consegui uma batedeira que eu não sei como que no motel tinha batedeira. Olha. E tinha a batedeira da boa, bati o Olha, chantilly e caramba. tal. Mas aí não tinha micro-ondas, eu não consegui derreter. E aí vai eu ligar o quê? Secador. Secador no meu Vai com o Deu secador. o chocolate no E E secador. fui Tá dando derretendo uma a olhada. ganache até dar o ponto naquela Meu luz Deus. minúscula, assim, bem na lateral, assim, da parede, né? E pra poder... Perrengue real, né, gente? 3 e pouco da manhã. Daí eu vou descer, era uma escada. Acho que se você contasse a história... a Gente, pessoa, eu acho que tem até pode uma entrar, foto isso, pode não tem uma entrar. foto? Não, Nossa, aí, escada, aí com bolo. tem, Depois aí, a gente coloca. aí o que eu falei pra moça? A moça olhou, falou, nossa, que estranho. Eu falei, não, moça, é que eu tô indo fazer um programa. Era mentira? Era Aí mentira? que- Era, gente, eu tava... Tava falando a verdade, né? Mas era Imagina um a mulher programa de pensando, TV. Ela Que não entendeu. diferenciada né? essa Não mulher. entendeu. Olha, e daí depois eu fiquei só mais um dia nesse local. O marido e adorou, aí- né? Nossa, Ele deve ter ficado bravo. Só um ele pouquinho. ficou bravo, porque ele tava Como aqui com que as você não crianças, vê, né, né? E eu normalmente? sozinha no Ah, motel, com o mas bolo. entendeu. Falando Mas em ficar com as crianças, eu vi que ele teve que decorar um bolo, né? Então, vocês, né, pegam pesado. Esse período aí de bake-off, eu não podia falar pra ninguém que eu tava, porque tá em contrato, né? Então a gente não pode falar e eles não podem sério? suspeitar que a gente tá
Ah, é tudo em gravando. off, então, É tudo realmente. em off, né? Então, quando... isso é tudo muito real, assim. Legal. Eles prezam muito o sigilo, né? Legal. E aí, eu não podia falar pra ninguém. E eu vivia de confeitaria. Eu também não podia desprezar a encomenda. Com Como certeza. que ia falar com os Cliente, né? clientes? Cliente. E aí, tudo bem, né? Tinha um bolo. E assim, o Cadu, ele sempre, quando precisava fazer bolo de corte, alguma coisa que são bolos mais simples, ele me ajudava a decorar. O mais bom. engraçado é que o Cadu é um carinha pequenininho, assim. É. Depois procure Cadu. Ele nem veio, porque eu falei pra ele, olha, eu vou contar umas histórias suas, né? Ele já ia ficar bravo, né? Ele já ia aparecer aqui, interferir gente. aqui. E aí ele já sabia fazer, né? Então eu falei, o que que eu bom. vou fazer? Eu vou pegar a encomenda normal, até porque a gente precisa do dinheiro, a gente vive de confeitaria, né? tem como. E a gente não tava numa fase assim, principalmente por conta da gravação. A gravação foram quase 3 meses de gravação. Então Nossa, eu ia bastante todo tempo. dia, eu saía 4h30 da manhã de Mogi e voltava 11 horas da noite. Cara, é o dia Mas inteiro aí, pra quando chegar. eu chegava, eu fazia o bolo, deixava prensadinho, gelando e tal. E quando precisava, né, ele dava um jeito e decorava. E aí, esse em especial, era um Desculpa, bolo da mas eu ri Peppa. tanto. Ah, não fala assim, Gente, a da gente vai tentar graminha. colocar as fotos desse bolo aqui. Coloca, passando, pode não. colocar aí. Teve um a pouquinho de foto. grama a mais, acho, né? Faltou Então, o O que jardineiro. aconteceu? O que gente? aconteceu? Eu falei pra ele, olha só, é um bolo simples. Você vai colocar aquele biquinho que você tá acostumado a fazer do lado. E em cima você vai fazer uma graminha só assim, onde espeta o topo do bolo, né? Os porquinhos e tal. Bem básica, Bem né? básica. E eu falei qual que era o bico. Não era aquele bico que ele tinha que usar. Ele usou um bico, assim, 10 vezes maior do que eu tinha falado. Ficou um matagal, gente. Ele Grama fez na uma floresta. cascata de grama. grama caindo, Tá, assim. que eu não sei, que parecia que a Gente, tem Peppa ia aparecer essa escorregar. foto. Eu acho que vai aparecer Tá? aqui essa foto. E aí, o que aconteceu? Ele não bateu foto do bolo. Você nem sabia. Quando eu saí da gravação, o que aconteceu? Tinha uma mensagem da cliente. A cliente me mandou a foto. Ela falou, ai, Gi, o bolo tava uma delícia e tal, mas o que aconteceu com a decoração? Eu falei, por que você não gostou? Como se eu tivesse Ai, feito. você não Porque além gostou. de tudo, né, eu tinha que disfarçar, Sim, fingir sim. que era eu. Certeza, Não ia né? falar, foi meu marido que Meu decorou. marido, dá. não consegui fazer. Não pude falar. Aí ela falou assim, não, eu achei que tinha um pouco de grama a mais e tal. Eu falei, mas você não gostou? Me manda foto pra eu ver na mesa como ficou e tal. na Quando hora eu vi que a ela foto. Disfarçando, né? Meu Gente, Deus. quando eu vi a foto, meu Deus, o que era aquilo? E aí eu fiquei tentando lembrar em que momento da minha vida eu tinha usado aquele bico pra ele servir de inspiração. Da onde que ele viu aquilo, Só né? que depois eu comecei a achar vários bolos que eu também tinha usado aquele bico. Aí eu falei, não é possível que eu dei essa ideia pra ele. Mas assim, depois que eu postei, a cliente super entendeu, né, Ai, o que motivo. Eu também deixei um bolo pronto pro aniversário dele. Que ele vendeu? Ele vendeu o bolo. Essa eu não sabia, Eu faria o essa história eu mesmo. não sabia. Olha- Cadu, né? Cadu, eu não te julgo que eu Tá. faria o mesmo. Eu vendia também. Eu sei, organizei Cadu. o jantar. A minha mãe Espírito falou: empreendedor. filha, pode gravar tranquila que a gente vai fazer uma festa pra ele. A mãe vai fazer uma lasanha, convidou todo mundo. O bolo já Falei, tá tá bom, pronto. mãe, o bolo tá pronto. Ele só vai passar um chantilly, decorar e levar. Ele chegou na casa da minha mãe sem bolo. Porque ele Cadê vendeu. o bolo? Ah, não, amor. A pessoa ligou, queria um bolo de última hora, decorei, ó. Vendi. E acabou. Empreendedorismo. Falando é de empreendedorismo e de família, a gente tem o Sabor de Família aqui de Mogi, que é uma delícia os congelados deles. Eles têm experimentar. uma técnica diferenciada que eu também não sabia, que eu perguntei. Porque quando você congela, perde os nutrientes. E o deles não. O deles continuam os E nutrientes. tem mesmo toda uma técnica. E não tem aromatizante, não tem Conservante. corantes, conservantes, não tem nada. É muito saudável e gostoso. E também não é... Eu pensei que era fitness. Não, gente. É aquela comidinha da vovó. Uma delícia. Olha, Você tem que eu experimentar. quero, A gente preciso experimentou fora a praticidade, né? Né? A gente já quer recebido. Eu Esse quero. dia Hoje de em dia sabor a e gente não família. tem tempo, né, pra muita tem. coisa. Então, o é que a puder praticidade. facilitar. Tem uma quantidade, assim, é 3 meses, eu acho. Eu não lembro a quantidade certa, mas dá pra deixar congelado um bom tempo. É sim, geralmente é 3 90 meses, dias mesmo o sim. congelamento. olha, Facilita cinco 5 minha memória muito. tá minutinhos no boa. micro-ondas já tá pronto pra você consumir. Olha o tanto de Olha, tempo que você é mesmo. economiza. Olha o tanto de bolo que você faz. Nossa, em 5 minutos eu faço Pra você muitos. deixar de fazer a comida e pegar só um prato e descongelar, isso daí é a praticidade, né? E Pra quem tem muita gente em casa, como eu, também facilita Aham, muito. E pra falar que eu não vi só os desastres, Você Lá viu tem sim. que eu vi vir, né? coisas Tem que boas. ver, Eu vi que coisa você boa. ficou, acho que em 4º lugar no bolo de churros.
No de churros eu fiquei em primeiro, desculpa. Ai, olha eu. Respeita a minha história, tá? Gente, tava... E tava lindo. Foi o primeiro episódio, Que bacana. porque assim, a minha entrada, ela teve um certo conflito, na verdade, né? assim? Era o primeiro programa do Olivier na casa, do Olivier Eu Anquet. tenho medo... Nossa, só de assistir eu ficava com medo dele. Mas ele é maravilhoso, É. tá? Não, Uma ele pessoa parece ser maravilhosa. muito bonzinho. Ele mas é assim, assim. ele faz umas caras que eu falo, Porque, na verdade, vamos colocar assim, é do personagem ali, Tem que né? ter, né? Não que seja, mas assim, como pessoa, ele tá ali no papel de jurado, então Sim. ele não é uma Ele pessoa precisa. boazinha. Aham. Eu queria né? fazer jurado hoje com as dias de não trouxe. Não, eu não. Hoje não. Mas já comi, gente. É maravilhoso. Uma Todos. delícia. O que acontece? Era o primeiro programa dele na casa. Pra ele era novidade. Pra ele era também. novidade. Então, pra mim, o que foi me pedido? Você vai levar um bolo com um sabor que representa algo da tua história e tal. E como eles sabiam de toda essa história do Nordeste e tudo mais, Legal. eu falei pra ele, olha, eu quero colocar um bolo cappuccino, porque a gente se lembra, assim, eu e o Cadu, de alguns momentos que a gente passava alguns apuros e pra matar a fome e tal, a gente tomava Tomava café. café. Pra dar aquela disfarçada Pra dar uma na fome. disfarçada. Aham. E aí eu levei o bolo cappuccino Caramba. e aí eles pediram pra que eu falasse a história Sobre. e tal. E quando ele foi provar o bolo, ele pegou a fatia de bolo e ele falou assim, tem muita vitimização aqui. Caramba. Como Essa é que a gente palavra fica nessas horas? vitimização, ela assim, ela Acaba me com tira você, do meu né? eixo, É, porque eu nunca, Dai, quis desistir de nada da minha vida. Eu vi que você é bem guerreira, assim, pelo que eu li um pouquinho Assim, dessa história. Você sempre Sabe? ali, né? Meu, eu não desisto fácil, mas ali eu falei, não preciso disso. Ai. Ali eu Você tá me quis falando, tá me desistir. arrepiando. Né? Ali eu quis desistir porque eu falei, eu não preciso disso, sabe? muito, né? E eu não sabia se aquilo já era característica do personagem, ou se era porque ele tava entrando na casa e ele tava querendo que ser dar muito aquela, né? grosso. Sim. Então, pra mim, eu saí dali Acabou, e eu não sabia, porque eu não tinha lido quando eu assinei o contrato que existia uma multa muito grande É se eu mesmo? desistisse. Não sabia Então, disso, eu não. falei, Você chegou, então, a Qual que é os pensar em valores? desistir Qual que é os realmente. valores? Você pode eu acho falar? que eu não sei se eu posso falar. Não, então. Mas assim, é muito Se alto. puder falar depois, a gente Um carro fala. zero. Tipo isso. Caraca. Caramba. Então eu falei, cara, eu não não posso acredito. desistir. Você Né? tá Não vou brincando. desistir. Agora que eu vou, Agora né? eu vou. Então eu entrei no primeiro episódio com muita garra. Sim. E eu ganhei a primeira prova técnica. Ai, que Então, legal. tipo assim, pra mim, aquilo ali Já foi- valeu a pena tudo. Porque ele Foi um viu prêmio, que né? tudo que eu não era vítima. Porque o que você me dá, eu vou fazer. E era bem Entendeu? difícil as provas, né? Elas são bem difíceis. Com horas, né? Tem As técnicas são bem tem, tipo, complicadas. vocês têm tantas horas pra fazer esse bolo Tem. aqui. E Dá é um aquilo desespero, mesmo, né? tá? É aquilo Deve dar um mesmo. É o E tempo. eu vi que tinha correndo. muita gente que não às vezes não conseguia assar, não conseguia montar o Sim, bolo. não- Eles é muita mandavam pressão. parar na hora. Acabou. É cronometrado, enfim, você tem que entregar dentro daquele tempo, né? É difícil. Então, pra mim, foi assim, nossa, eu fiquei muito satisfeita por ter ganho Sim, a primeira prova, que sim. foi o bolinho de chuva, E tava lindo. que era um bolo difícil, porque você tinha que fazer o doce de leite à mão. Nossa. A eu mão? não sei nem como que faz isso. Um doce de leite à mão. Tá? Nossa. Ele é feito à mão, com açúcar queimado, apurado, engrossado, Meu com Deus. leite ali no fogo. Eu achando que era... Quanto tempo demora pra fazer um doce de leite, Aquela não? prova demorou muito tempo. É, Foi mais ou imagino. menos umas 3, 4 horas. E eu vi que tinha Caramba. uns bolinhos assim enormes que umas pessoas outras Sim, fizeram. sim, né? Os não. outros E participantes. tinha que acho que eram 4 tamanhos de bolinhos diferentes, porque fazia parte da decoração. Gente, era assim, e todos tinham que ser recheados, né? E assim, pra mim ter ganho a primeira prova foi eu provar já. pra ele Foi que um se tapa tinha na uma coisa cara. que eu não. Toma, que é vitimização, tanto caramba. que, assim, eu tava inexperiente, né? Porque a gente fica microfonado e tudo mais. Se vocês têm noção de TV, Sim. vocês sabem. Com certeza. E eu não sabia que tava todo mundo ouvindo, né? O que a gente tava falando. Eu e quando vi eu que vocês ganhei. cochichavam algumas coisas. Cochichava. Aí eu falei assim, pra mim, né? Chupa, Olivier. E aí todo mundo, a direção inteira olhou pra mim assim. Aí eu falei, ué, eles Chupa, Olivier. escutaram? Escutaram? Falei tão alto assim. Eu nem falei Gente, nunca no mais eu falo microfone. nada aqui, meu Deus. Eu não falavam tive com essa o microfone? noção. A gente ficava microfonado o tempo Todo todo. momento, né? Todo momento, só tirava pra almoçar. Só... Que era o momento que a gente poderia, de fato, fazer fofocas, né? Meu Mas Era tipo um Big Brother lá, não? tipo isso, né? Tá ouvindo Tudo que toda você tá hora. falando, eles estão E eles eram ouvindo. muito, tipo assim...
Porque todo mundo que compete tem aqueles que querem que o outro se Tem. dê mal, né? Tinham Torcendo pessoas ali contra. muito competitivas. Muito competitivas mesmo. Mas assim. não a ponto de querer prejudicar o outro participante, assim. Aí, Nossa. Sempre Vamos tem. deixar pra lá, deixa pra lá. Talvez sim. Vamos deixar abaixo? Deixa Deixa abaixo. Deixa abaixo. Confia. Mas é como qualquer competição, né, gente? Sim. Ali, Aham. brincadeiras à parte, assim, a gente se relaciona, conversa com todo mundo da edição. Sim, Não sim. teve nada, assim, muito... Teve algumas picuinhas, né, que é normal, de Normal, uma competição. normal. Mas todo mundo tem o mesmo sonho, né? A gente entra ali certeza. achando que é tudo por igual. Ah, já ia aí tacar você- um bolo num. Ó. Toma. Mas tem situações, assim, bem desconfortáveis. imagino. Enfim, é isso, né? É reality, É, né? é E qual reality. que foi a mudança que você sentiu depois de ter participado do reality pra sua vida, né? Depois trazendo pra Um sua resultado, vida. Aham, né? pra mim, assim, foi a visibilidade, né? A visibilidade. Eu, nessa época, quando eu entrei no Bake Off, eu já tinha um pouco de reconhecimento aqui na região. Então, assim, as pessoas conheciam, já sabiam. Na verdade, me conheciam mais pelo bolo de pote, né? Que foi onde eu Que comecei. delícia. Então, eu sabia que, assim, uma hora ou outra, eu ia chegar. Sim. Porque quando você tem foco, quando você tem amor pelo seu trabalho e você tem um objetivo, e 4 filhos pra criar, Detalhe. detalhe, você vai. Você vai. Né? Não Você tem vai como. com medo mesmo. Uhum. Então, esse sempre foi o meu lema, assim. Tá com Só medo, vai vai. com medo mesmo. Só vai. Bacana. Então, eu sabia que isso ia acontecer. Mas o programa te dá uma certa visibilidade para patrocinador, por exemplo, Sim. né? Então, me abriu muitas portas nesse quesito. Apesar de que, assim, quando encerrou o programa, eu tinha média de 25 mil seguidores. Ah, você já 25 tinha mil. uma quantidade Quando legal, encerrou. né? Quando eu Ah, entrei, tá, quando eu você- tinha 3 mil e pouco. Uau! Eu saí Uma boa com 25 mil e pouco. Mas hoje, né? E aí, assim, quando eu saí, eu optei por não carregar o nome no arroba. Não. Né? Assim, muitas pessoas carregam, Bake Off e tal. Eu falei, Sim. não, eu vivi isso, foi ótimo, Legal, uma mas agora experiência vamos boa. virar uma Foi um momento. página. Aham. Obrigado, valeu. E agora eu vou construir o meu nome. Uau! Né? Então, isso assim, que é eu legal. tirei o nome do Bake Off e aí eu fui criando uma outra identidade. Ou seja, porque eles me conheceram de uma forma no programa. Então, eu esses precisava outros- mostrar quem eu era. Sim. 125 mil seguidores não foi por causa do reality. Não foi por conta causa do trabalho reality. duro. E nem do vitimismo. Nem né? da vitimização. Chupa ele ver, só pra... Só mais uma vez. Porque, na verdade, né, assim, gente, não tem muito segredo. Sim, O o sucesso foco, não tem objetivo. muito segredo. Você precisa saber o que você quer, onde você quer chegar. E você eu tô recomeçou muito várias longe. vezes, né? Você chegou a ir pra Bahia, não? Eu fui pra Bahia. Do Ceará, a gente foi pra Bahia. Ah, Né? Na verdade, a gente tentou no Ceará, não deu certo. Foi pra Fomos pra Bahia. Bahia. A Bahia foi uma passagem mais rápida. Foram 29 dias que a gente ficou ali, foi antes da gente praticamente vir um mês. embora. Aham. Mas o período, assim, maior mesmo foi Ceará. Será? E tenho uns amigos de lá até hoje, assim. e- Mandem cocadas pra gente. Por favor, hoje Estamos- façam cocadas vocês e me mandem. Mas é bem difícil recomeçar, né? E muito difícil. Pelo que eu vi na sua história, você recomeçou muitas vezes. Começou de baixo. Eu vi a cozinha, né? Bem do Sim, começo. Era bem sim. mais simples, né? Quando eu comecei, de fato, que eu falei, não, eu quero trabalhar com doces. Eu comecei com bolo de pote e pão de mel. Então, nesse período, que foi em 2014, o Cadu arrumou um bom emprego. Depois Ai, que a que gente bom. voltou, ele arrumou um bom emprego, trabalhava em São Paulo. Mas, assim, tinha algo dentro de mim que me chamava para isso. E ele falava Empreendedorismo já assim tá para na mim. veia. Tava. Não tem como te Ele cutuca, falava, né? ele falava assim pra mim, amor, você não precisa mais disso, agora eu trabalho. E eu olhava pra minha casa sem móveis, sem TV, Porque sem é tudo um guarda-roupa. começo, né? Né? Eu tava recomeçando. E eu falava, não, eu preciso acelerar. Com Não, certeza. vamos acelerar Sim. esse processo. E aí eu comecei a fazer os pães de mel, assim, e bolo de pote, contra a vontade dele. Sério? Como ele ficava a maior parte do tempo trabalhando em São Paulo, Você fazia. mãe, Ali, ó. mãe, vem cá, me ajuda aqui. Aí ela fazendo aqui. corria, me ajudava, e aí eu fazia os pães de mel e eu vendia na rua. Então, Caramba. o começo mesmo da minha história com a confeitaria, assim, depois daquele pré, processo, né? de eu entender algumas coisas, foi com os pães de mel na rua. Então, eu bacana. saía nas ruas de porta a porta Para quem vender. tá assistindo, Gislene Risse, ao começo, como é que é? Você que faz, que Não vende na desista, rua? né? Não, continue. E hoje em Confie. dia, assim, eu acho que na Confia. minha época, Rafa, era muito mais fácil, assim, a aceitação, sabe? Hoje em dia, com esse negócio da internet, do avanço, de gente
querendo derrubar o outro, prejudicar o outro, Sim, que eu não sei, tem uma tem. coisa tão tóxica na internet. verdade. Infelizmente, Sim. o sol brilha para todos, mas todo mundo acha que não, né? Sim. Entendeu? é verdade. Então, assim, é muito difícil para as minhas amigas de trabalho, sabe? Eu procuro no meu Instagram, toda situação que eu tenho ruim com o cliente, eu procuro expor. Porque se às vezes acontece comigo, Sim. imagina com uma pessoa que está começando. Sim. Então, Aí- começar, na verdade, lá atrás, eu acho que era muito mais fácil. Eu vi também, ela vai falar que eu só falo coisa ruim. Né? Ai, Ela meu já Deus tá do céu. esperando. Para. Meu Deus. Alguém Eu me vi chama que a Dai, manda. chama a Tira a Dai. Dai daqui, né? Eu vi que teve um cliente que reclamou de um bolo uma vez De que você chocolate. fez, de brigadeiro. Eu tava bem no meu início mesmo, não tinha nem um ano, mais ou menos, de trabalho. E era um dia que eu tava muito mal, tava com muita febre. E eu decidi não cancelar o bolo. Falou, Primeiro, vou porque eu fazer, precisava né? do dinheiro. Sim. E segundo, porque eu não... Assim, se tem uma coisa que é muito raro, eu cancelar alguma coisa. Ah, também não gosto. Né? Então, assim, não vou cancelar. E aí eu segui a encomenda e eu precisei fazer um brigadeiro, tipo assim, eu falei, eu não vou conseguir ficar na panela mexendo no Toda brigadeiro. hora, né? Eu fui fazer um brigadeiro no micro-ondas, mas assim, ficou muito bom. Você faz o quê? Ah, eu já querendo saber a receita. Você põe o quê no brigadeiro? Porque tem uma amiga minha que coloca ovo. Eu nunca tinha visto Gente, colocar não. ovo, gente. Ovo no brigadeiro. Eu não Não, sei. gema. Acho que é gema. Ah, não, gema. Gema perdão. sem, Gema sem aquela sim. pele. Sem a clara. Gema É. sim, Pele, porque a Rafinha. gema... A pele da Tá gema. sabendo legal. Não, A pele. Não tem uma pelezinha? Contém, mas essa pele não atrapalha viu? quase nada, É. tá? A gema, ela entra como espessante. Então, ela facilita no engrossar, né? Ela trabalha deixa como ela mais espessante, ela não consistente. deixa as receitas mais antigas, né? Principalmente as francesas, isso eu aprendi muito no Bake Off. Eles não usam leite condensado. Ah, é? Não. Não, eles não usam. Uma Não. boa, A já tem França não proteína, usa. gente. Ó, nutricionista, É eu posso comer. leite, são cremes à base de leite, gema, espessantes, Que né? bacana. Então, Mas a gema entra como espessante. Não Mas tem esse meu tanto brigadeiro açúcar. da época, não tem muito açúcar. Por isso que o paladar do Olivier era mais, assim, fechado entendi. pro açúcar. A gente fazia algo mais doce, ele já... Ele já não- achava ruim. muito Gostava. doce. Não gostava. Muito doce. Muito doce. E aí, eu fiz esse brigadeiro, tipo, no micro-ondas, assim, mas ele não ficou ruim, de verdade, gente. Sim. Não ficou ruim. Até, assim, a foto. Pena que eu não tenho mais a foto Não, eu do... acho que eu vi a foto. Eu tenho só a foto dele inteiro. É, A tava foto do bonito. pedaço que o cliente Ah, me mandou sim. pra justificar que tava ruim. Que, inclusive, assim, eu perdi o contato desse cliente. Então, Que eu cliente, queria se bem você mandar um estiver me bolo lá pra assistindo, ele. Gostaria muito de mandar um bolo de chocolate hoje. Ou você ver. visitar Olha, também eu aquele entrava em ateliê, contato. ateliê Sim, bonito sim. lá na Vila Suíça. Qual que é o endereço mesmo? do ateliê? Maria do Nascimento Boas Vidal. Maria do 395. Nascimento, Olha, gente. Quero todo mundo lá. Por favor. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o bolo, normal. No dia seguinte, quando ele me reclamou do bolo, na verdade, ele queria que eu fizesse a devolução do dinheiro integral. Eu não Sério? fiz. Primeiro, porque eu não recebi o bolo integral. Então, assim, ele me disse com essas palavras, tá? Normalmente teria que pelo menos dar sei lá, Me mandar algo um pra que eu pedaço, avaliasse. né? Ó, Ele, vou te- ele não recebeu. Você não. Ele comeu tudo e falou que tava Ele ruim. comeu tudo, falou que tava ruim, mas assim, o já comeu tá ficando tudo indignado. dele, na verdade, ele jogou no lixo. Ele disse que jogou no lixo, tá? Eu não vi. Eu não vi o lixo, eu não vi o bolo, não vi nada, mas ele Então. queria o dinheiro de volta. E aí Ele eu vai ter lembro que que eu devolver. fiquei de ver se eu ia fazer, não fiz nada, não devolvi. Sim. Até porque ele não me devolveu o bolo e eu não vi, É, né? se está ruim, né? E se tem uma pessoa pessoa levar. que, assim, eu faço muita questão de resolver problema de cliente. Por quê? Primeiro que a gente não é robô, gente. Quem Sim. faz aqui não é robô. Acontece. Pode acontecer N coisas, né? Aquele dia você não tá bem, enfim, um monte de coisa. Desandou. Mas esse caso em específico, eu achei que ele foi muito cruel. Entendi. Né? Ele me disse assim: o seu bolo de chocolate foi o pior bolo que eu e E todos os convidado. meus É, eu convidados vi, eu comemos fiquei na passada. vida. Eu choraria. Caramba. Aquele dia eu Pesado. deitei no sofá, eu falei, agora, eu tenho duas alternativas. Ou eu paro de vez, ou eu vou lutar até fazer o melhor brigadeiro do mundo. Que hoje, olha, gente, que brigadeiro. Não é pra falar não, mas assim... Você fala- A gente fala, é uma delícia. a gente Então, pode assim, falar. eu... É por essas coisas que eu falo, sabe? A crueldade, assim, Na de verdade, cliente. eu Nossa toquei Senhora. muito nesses assuntos, porque eu acho que tem muito empreendedor Aham. que passa Desiste por por isso. pouco, É, gente. não tem como. Desiste por pouco. Assim, hoje, graças a Deus, assim, eu já consigo ter um pouco mais de maturidade. Já tá de calejado, ouvir. né? Às vezes eu tenho vontade de matar, de retrucar, de falar. Porque, Sim. assim, quando você faz com amor, aquilo dói dentro da Com alma. certeza. Gente, já doeu a alma de vocês de se alguma dá tudo, né? Se você fala, não, eu vou... Cara, eu abro mão de tempo com os meus filhos, isso, aquilo, a pessoa Pra vem e fazer fala isso, um pra me trem dedicar, e a desse. galera faz Eu tava isso. com febre, aí você já tem toda uma Sim. dor, assim, você né, Volta. carrega aquilo. E aí eu falei, eu não aceitei. Eu falei, Sim. não, agora eu vou fazer o melhor brigadeiro do mundo. Então, assim, tem críticas
que você escolhe o que você vai Sim. fazer com ela. E aquilo me elevou, né? Impulsionou você. Me impulsionou. Que legal. Talvez ele achasse que ia me tirar do mercado. E Mas eu falei, colocou não. mais ainda, né? Me colocou mais Deixou ainda. você melhor. Exatamente. Galera, pra vocês ficarem melhor também, vai aparecer aqui ó, o patrocinador da Heineken Pocket. Você toma cerveja, gente? Eu não tomo. Você não toma Seu cerveja? marido Já tomei toma. não toma mais. Eita. Hoje a gente tá good vibes. É não uma tomamos delícia, mais. Tá não, mas é uma vendo? delícia. Lá é uma cervejaria autosservice. Tá vendo o QR Code aqui? Você vai chegar com o seu celular, você vai mirar, tem 10 bicos diferentes lá. Gente, você se serve? Você se serve, você mira, vai escolher. Bacana. Eu prefiro as IPAs. É uma delícia. É. Essa cervejaria é uma filial, né, de Santa Catarina. Olha, que É uma legal. delícia. Tem Fica sem álcool? sem álcool, a gente põe ao Vini. Depois eu mando. Ó, tem que seguir Se não Heineken tem- Pocket Mogi. Ai, Aqui, ó, o olha. arroba. Eu não me recordo se tem sem álcool, mas é uma Eu delícia, ficava galera. bêbada com sem álcool, tá? Não sei o que acontece. Galera, é o Acho seguinte. que tem álcool, né? E só... É. Perto do Mogilar, perto do Habib's, vamos dar um ponto de referência Uhum. bacana. Perto do Habib's tem a cervejaria Heineken Pocket. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, galera. Pega essa dica. Eu nunca Não sei tinha se vocês ouvido já ouviram falar essa. nisso. Você Muito chegar e se bacana. servir. Sim, você se Isso serve. é incrível. Você só aponta o Parabéns. QR Tecnologia, Code, já tá? cobra direto no seu cartão e você Gente, se serve. isso é muito empreendedorismo, né? Eu acho muito legal. Muito fácil. Essa onda. A atendente, a Gabi, um abraço, Gabi. A Gabi, ela simplesmente está lá para receber você. Mas Assim, você pelo se visto, serve. você bate cartão, né? Ah, É, com bem certeza. breve. Ela é uma Ah, de... entendi. Ô, Vini, o próximo programa eu quero uma cerveja aqui pra Ah, gente eu também mostrar quero, pra também você, quero, também tá? quero. Sem álcool. Isso, a gente Ah, já traz sem vi. álcool. Ah, Mas pra gente... Hoje, vou recebido, convidar né, você. gente? Você vai lá, a gente vai conhecer. eu vou mesmo. Vamos sim. Ô, Gi, você já teve alguma receita engraçada, algum pedido engraçado? Alguém que pediu Ai, alguma gente, coisa que tem você... muita coisa. É? Nossa, Diferente, tem assim? muita coisa. Tem coisas eróticas. Cê- Sério? Que horário vai ao ar? Tem coisas eróticas. Pode falar, a gente corta qualquer coisa. Assim. Não, eu me Não, lembro que não. uma vez... Não, o que fala aqui tem que... Não, peraí. Vai Tem que contar. ir tudo, né? Uma vez eu fiz... assim, né? Com todos os valores cristãos. Mas assim, Era hoje... da minha vontade. Hoje eu entendo que é trabalho. Sim. Com certeza. É um Então, trabalho. assim, eu Pediu, já. tamo ali, né? Se a pessoa falar que não faz, eu já tô julgando, porque você tem que fazer, meu, é sim. grana, É o seu né? trabalho, o dinheiro né? entrando. Mas assim, o que é difícil é comprar forma. Ah, é verdade. Como Ai, faz pra deixar no entendeu? formato? Ou Aonde você que tem você que- tem que ir pra comprar essa forma? Em lojas de festas. Aí você chega lá, geralmente são meninos atendendo. então, né? É desagradável, gente. Agora, graças a Deus, Com tem certeza. bastante lojas e aí tem mulheres no Ótimo, atendimento. você fica esperando, né? Deixa eu ver se é É. atendente ali. Enfim. E aí eu recebi um pedido que era pra. Despedida de solteiro, não? Não, era pra sacanear uma pessoa mesmo. Ah, Uau. legal. Só que aconteceu. Eu fiz o bolo, né? E aí decorei com uma decoração central, diferenciada, vou falar assim. E aí o que aconteceu? A pessoa ficou de retirar, tipo, 2 horas da tarde até as 4. Beleza, meus filhos estão na escola, porque não cabe na geladeira. Eita, Nossa, já tô a pessoa imaginando pediu, filho. né? Certo? Então, assim, eu falei, vou deixar fora da geladeira. Entendeu? E aí... Entendedores entenderam o pensamento da gente, Dai. a pessoa não foi buscar no horário, tá? O que Nossa. aconteceu? Eu morava num prédio de escadas. E a caixa também não fez, porque não tinha caixa alta, né? Nossa, tava Não, aqui. não, em altura, Ah, Dai. tá. Ah, tá. Em Não, altura. minha imaginação. Aí o que aconteceu? A gente já descobriu o que é, já descobrimos, não é De preciso nem altura, falar. de altura. De altura. Aí o que aconteceu? Eu não cabia na geladeira. Eu deixei na cozinha. Falei, a pessoa pediu, meu. né? Aí as crianças foram chegando da escola, foram vendo. Eu falei, meu, o que eu vou falar? Eu vou ter que falar, né? É um poste da criança EDP. Só que a o minha microfone. pequenininha, que era a Laís, eu pro descuidei. Talk Food. Quando eu vi, ela tava com o negócio andando na sala. Eita, meu Deus. Aí eu tive que refazer e tudo mais. Aí, assim, Meu Deus. ali Ainda eu bem vi que caso precisasse novamente. Aí depois eu Precisa tive de que um descer. Aí, tratamento que horário a diferente. pessoa chegou? Tipo, 9 horas da noite, 8h30 da noite, Meu o horário Deus. que tá todo Todo mundo mundo entrando e sem- saindo do é, prédio. nossa. Você E o negócio não fechava e eu descendo lindamente. Olha, nunca mais, tá? É. Nunca mais. Não, eu fiz outras vezes, mas aí eu Mas já aí tive já a foi um noção tratamento diferente, do né? negócio, Sim, né? sim. Porque, E meu. xingando já pra não galera não dá. chegar E atrasado. não deixando É. perto da Laís, né? Não, Laís, Coitada, não dá, tira a Laís de inocente, né? casa. É. Tadinha. Mas não tinha muito o que fazer. E eu tô falando, eu não rejeitava pedido, gente. Não dá. Quando você tá como. começando é tudo. Você faz salgado, você nem sabe, mas você faz. Façam. Uhum. Você
Porque o meu outro lema era, primeiro vende, depois aprende. Mas eu Né? também, eu levo isso bastante Então, pra mim também. Você não Primeiro sabe vende, fazer, depois pega lá. A aprende. internet tem É, tudo. normalmente também Vai quando lá a e gente joga, eu só aprende. tô falando, tô disponível. Isso, basicamente vamos, isso daí. vamos. Até E aí, porque, foi isso. eu vou fazer um jabá aqui. Galera, ó, @dicas de Mogi, Ah, maravilhoso. @talkfood podcast. E galera, eu tô fazendo um festival. Quem quiser comparecer Ai, no gente. Rodeio, Festival é? Gastronômico. Domingo dia agora. 9. Ai, gente, Domingo que agora, dia 9. delícia. Várias culinárias diferentes, culinária mexicana, culinária E japonesa. onde vai ser? No Rodeio, no Vila Sports Bar. Pertinho. Galera do Vila Sports Bar, dia 9. E também vai ter show, viu? Que é o Talk... Nossa, ele tá engajado, né? Já misturei os nomes, já ia falar que era o Talk Food. Na verdade, é o Food Music, o nome do Olha! festival. Vai ter, ó, Renateira você conhece. Rodrigo Dantas. Rodrigo Dantas, DJ Rodrigo Ah, Dantas. já ouvi falar, gente. Mais que samba com aquele pagodinho diferente, bagunçando tudo. E o DJ Waveson também. E Mogi tá muito legal, essa Domingão. pegada de Sim. gastronomia, né, gente? Gastronomia Como tá? e também Tá em dos alta, artistas, né? Tá. O artista mogiano também tá... Muita gente boa em Mogi. Sim, bastante gente. Ó, Muita gente dia boa. 9 de outubro, Marque na próximo agenda. domingo, marca na agenda, Festival Gastronômico Food Music. A Já fiz partir meu das jabá. 11. A partir da meio-dia. De meio-dia. Meio-dia até as 10. Olha, que legal. Eu vou, Rafa. Quero ver, vou te esperar, vou te mandar os Eu ingressos, vou. viu? Tem coisa sem glúten? Ah, é verdade. Verdade. Gente, ó, vem Isso, receita gente. nova, sem glúten? Vai vir, né? Está tendo que vir, porque Não tem- não tem outro jeito de eu comer, né? Ó, Gente, a gente vai pedir pra Gi explicar aqui novamente, porque a gente já sabe a história, mas a gente vai pedir pra ela explicar pra vocês a história da alergia a glúten, é isso? Na verdade, uma leve intolerância. A gente tá Intolerância. investigando ainda, sai um resultado agora essa semana. Aham. Mas não tô podendo comer glúten, gente. Eu tô já, Com tipo... aqueles montes de doce, né? Imagina. Já tô Meu quase Deus do céu. 4 meses sem comer glúten. 4 meses já? Caramba. Bastante tempo. E aí eu tenho que ficar substituindo a farinha e tudo mais, né? Entendi. Porque realmente não dá. E aí a médica falou, não, por enquanto não come e tal, até sair o resultado. Ainda bem que você já comeu Mas- bastante, né, Gi? Mas, gente, pelo amor de Deus, mexi tanto com isso, o né? glúten que ele entrou na veia. Eu Como acho que assim? foi. Não dá. O bom é que eu acho que com novas receitas tem muitas outras pessoas que muita. não podem comer. É e uma eu acho que cozinha vai ser inclusiva, bacana, né? Na verdade, hoje o que a gente tem de pedido, desses tipos de pedido, é um nicho muito grande. Sim, Então, vários- tô testando novas Muito receitas, muitas coisas. Se E, aí... você quiser que eu prove. e olha, eu vou te Somos- falar, Dai. A gente é- Como eu tenho a Não- noção, não tipo por assim, interesse. as pessoas que são celíacas de fato, eu sei. As pessoas que são celíacas de fato, elas nunca provaram, provavelmente, o que a gente come com glúten normal, né? Verdade. Eu já tive Nem uma vez pode, um né? pedido de uma pessoa que, tipo, nunca tinha tido bolo de aniversário na vida. Ai, que dó. Porque era meu. celíaca, né? Aham. Então, assim, eu já tenho a noção do quanto é gostoso com glúten. Aí, eu vou testando essas receitas e eu vou te falar, cara. É boa. Boa igual. Assim, você não fala. Não É a fala mesma que é. coisa. Você Então não fala que não Você tem. consegue passar essa Hoje experiência em pra dia quem nunca tem... experimentou. Exato. Uau. E hoje em dia tem muitas farinhas boas, sabe? Tem muitas Bacana. coisas boas que dá pra você... Farinha de coco pode ser, né? Na verdade, eu uso farinha de arroz. Farinha de arroz. Farinha de arroz. Entendi. Né? E tem ainda, Adaptação. assim, tipo, farinha de arroz integral. Então, Ah, dá pra legal. você ir pra uma linha bem saudável ou só inclusiva, sabe? Bacana. E aí, você já tem a pegada ali do negócio, você só vai substituindo ingrediente. Tem dado certo, né? Não. Vamos Que ver bom. se vem Porque é um novidades público Mas por se aí. você meu quiser, filho. prova, né? Meu filho tem alergia a leite, então... A lactose, né? Lactose. É alergia a leite mesmo, né? Ele... Ai, não pode, você tinha falado, É. não pode nem pingar, né? porque a Então, eu lactose- acho que o dele é a proteína. Talvez. É. Porque são coisas diferentes. Sim, sim. Então, a intolerância à lactose, se ele comer, ele vai sentir um mal-estar. A alergia que ele tem, se você colocar... Então, é a proteína mesmo. É, então. E São ele, casos mais graves, né? a gente descobriu quando era bem pequenininho, ele... E a gente nem bebezinho, imagina, né, essas Olha, coisas. não, gente, e tá Eu cada tenho vez que mais comum, tá? procurar coisas que ele É. consiga consumir, né? Porque e leite é quase a base de tudo, né? É tudo. Não tem como, né? Tudo, não tem. Se você chegar ali, por exemplo, na minha loja hoje, tá? Não tô falando de cozinha inclusiva, mas tem muitos produtos lá que não tem glúten. A maioria não Ah, que sabe. Por legal. exemplo, pudim, Pudim não tem glúten. bombom de brigadeiro com ninho, coxinha de morango. Bacana, o pessoal sabe Barrinha isso de pra prestígio. Quem precisar, gente. Isso não tem glúten, porque não vai mesmo, né? Manjar de Legal. coco que a Manjar gente de faz, que é coco. delicioso. Maravilhoso. Não tem glúten. Mas, assim, quando é linha de bolo, é mais difícil. Agora, quando é Imagino. lactose,
Aí é mais complicado. Então vem novidades aí, né, Vem gente? novidades aí. Eu acredito que a gente vai ter uma outra entrevista com você, né? Depois Falando com as só novidades. sem glúten. Só sem Mas glúten, desde- a gente vai experimentar Desde que eu tudo. traga pela sua cara. Olha, não dá. Ela tá cara de indignada. Ela já tava falando comigo no carro quando a gente tava vindo. Ela falou Você assim, tinha não, que pedido? a gente Falou, vai "Opa, experimentar. dica, tô de TPM." E por que ninguém pediu? Como Porque assim? ela... Esse cabeção Desculpa, aqui. eu não falei. A gente tava gente. fechando com patrocinadores e aí acabou. Socão, Chegamos em né? cima da hora. Mas calma, não vai faltar oportunidade, Ah, com tá? certeza. Calma. Gia, queria agradecer muito a sua Gente, que delícia. história. Foi muito incrível. bacana. Passou que nem viu, eu tô olhando aqui o Não horário. viu, gente? Foi Não, muito como rápido. assim- Como vai ter assim, que marcar já? a segunda, vai ter que marcar a segunda. Então é verdade. Vai ter que ter Aí- continuação, Aí sim hein? tem que Com ter a certeza. segunda Continuação fase. pra ter doce, tá, gente? Galera, Mentira. e quem quiser seguir a Gislaine Risse, qual que é o arroba? Isso, @Gislaine_Risse. Gislaine_Risse, não Isso. tem nada de bake-offs lá. Não tem. Sempre É, vai. o meu nome. Sempre entendeu? vai estar ligado, né, Rafa? Mas. Sim. E qual que é o endereço mesmo pra galera A gente tá na seguir? Vila Suíça, Vila tá? Suíça. Rua Maria do Nascimento Bos Vidal, número 395. Bem próximo ao primeiro DP ali. Bem próximo ao primeiro É bem tem fácil ponto de chegar. É referência. super gostoso, super delícia. E é bem aconchegante. Eu bonitinho. amei. Além Dá de pra tirar várias bonito, fotos. é verdade, é instagramável. aquele instagramável. lugar. Depois a gente É. põe as fotos, né? A Sim, gente tirou a Tem, gente muita vai tem foto você lá. na bicicleta, é bem bonita. É bem Fazendo legal. carão lá. E tô muito Galera, feliz. eu queria Muito que obrigada, vocês né, pela- aproveitassem, seguissem a nossa inscrevam. página no Isso. Instagram, @talkfood podcast. Entra lá no YouTube também, dá aquela Se curtida inscreve, no vídeo. compartilha. Se você curtiu o vídeo, lembra daquela corrente do Orkut? Se você curtiu o vídeo, você vai ter muitos anos de sorte. Se você não curtiu, Ai, Ai, pronto. não vou falar nada. simpatia. Não tô falando nada. É de Não, você. gente, eu curte, não, eu compartilha. não Ah, mas dava tá muito dislike. legal. Segue a gente nas redes sociais. Me segue nas redes Isso, sociais. se inscreve, porque aí o nosso Underline Daí conteúdo, Barros. o nosso conteúdo vai ser divulgado para mais gente. A gente quer trazer esse programa aí, Sim. um papo descontraído sobre gastronomia, trazendo tudo para vocês, tá legal? Muito obrigada É e um isso. beijo. Muito obrigado, gente. Fique com Eu Deus. amei. Beijo. Ai, Obrigado, também. Até Gi. a próxima. Até a próxima. Com certeza.